Alguém já ouviu falar do episódio perdido de um maluco no pedaço? Eu costumava ser um amigo íntimo do filho de Andy Borauletes, e eu ia até sua casa pelo menos uma vez por semana. Eu era muito jovem na época e realmente não sabia nada sobre um maluco no pedaço. Eu estava muito ocupado assistindo desenhos animados e provavelmente não teria entendido de qualquer maneira. Quando fiquei mais velho, o filho dele e eu saíamos, talvez uma vez por mês, e raramente nos falávamos. No colegial, eu comecei a assistir a reprises de Nick Nitti. O programa era ótimo, e eu não podia acreditar que tinha sido tão próximo do filho do criador todo esse tempo. Eu comecei a ver o programa mais, e nunca perdia nenhuma noite sequer. Uma noite, eu notei que as mães eram atrizes diferentes. Eu estava confuso sobre o porquê eles mudaram abruptamente as esposas. Será que eles acharam que ninguém ia perceber? Em meu último ano, nós tivemos que fazer um grande projeto que nos obrigou a fazer um grupo. O filho de Andy Borauletes estava na minha classe. Nos agrupamos e decidimos nos reunir em sua casa às 6 para a pesquisa. Antes de ir, cheguei em casa e liguei o meu DVR. Eu tinha alguns episódios de Um Maluco no Pedaço e decidi assistir um antes de ir à sua casa. Foi um dos mais novos, onde tinha a nova mãe. Nisso, eu percebi que eu poderia muito bem perguntar a Andy o porquê da súbita mudança. Eu fui à casa dele e começamos a trabalhar, mas depois de algumas horas de pesquisas frustrante, fizemos uma pausa. Eu fui para o banheiro e o seu pai estava na cozinha. Então achei que seria o melhor momento para perguntar sobre isso. Oi, Sr. Borauletes. Como vai você? Eu estou bem. Como está o projeto? Estamos dando um tempo agora. Houve um silêncio constrangedor e, finalmente, deixei escapar o que eu estava querendo perguntar há tanto tempo. Ei, eu estava assistindo Um Maluco no Pedaço no outro dia, porque substituíram a mãe por outra. Bem, o contrato da atriz original expirou e ela não queria mais fazer isso. Então nós colocamos alguém para substituí-la. Bem, eu só acho que é confuso para os espectadores, porque não podiam ter um divórcio, fazê-la se mudar para longe, ou até mesmo matá-la. Ele se levantou, muito pálido, como se tivesse visto um fantasma ou um corpo massacrado. O que você sabe? Ele perguntou. O quê? O que você sabe? Seu desgraçado. Eu olhei fixamente para ele. Tentei me mover, mas estava com muito medo. Eu não sei o que você está falando, senhor. Mentira. Quem te disse? Nesse ponto, eu estava realmente ficando com medo e estava procurando alguma coisa que eu poderia usar como defesa para o caso. Honestamente, eu não sei o que você está falando. Ele me olhou nos olhos por cerca de 2 minutos. Eu não pisquei. Vem ao meu escritório. Ele saiu e meu coração batia muito rápido. Eu estava coberto de suor e me senti um merda total. Corri para o banheiro e joguei água no meu rosto, tentando recuperar a compostura, mas eu estava muito assustado. Eu lentamente entrei em seu escritório. Poderia ouvir alguns papéis voando e algo arranhando uma caixa. Eu rastejei para dentro. Sente-se. Ele me disse. Eu não queria irritá-lo. Então fiz exatamente isso e me sentei. Ele estava remexendo uma velha caixa marrom, mas não foi marcado e não tinha nenhuma marcação nele. Finalmente, ele encontrou o que estava procurando. Uma fita. A fita tinha uma etiqueta com algo escrito com marcador permanente, mas eu não conseguia entender porque ela estava muito suja e desgastada. Ele jogou sobre a mesa e sentou-se, massageando o lado de sua cabeça. Então, ele olhou diretamente para mim. Em 93, quando Jonette disse que não queria mais fazer o programa, nós tivemos algumas ideias de como continuar. Haviam 3 ideias. Ela se mudar para New Jersey, onde ela conseguiria um emprego como professora em Princeton, deixando a família para trás em Bel Air. O segunda foi a de simplesmente encontrar um substituto, como fizeram em outras séries. A terceira ideia. Ele fez uma pausa, olhando como se estivesse pronto para vomitar. Seu rosto tornou-se extremamente pálido e seus olhos pareciam profundamente tristes. E ele quase começou a chorar. Desculpe-me, limpando a garganta. A terceira ideia era acabar com o show e matá-la completamente. Filmamos 3 e decidiu colocá-los todos em uma votação no final. As 2 primeiras foram escritas e filmadas dentro do tempo bom. Fizemos isso para a edição e todos ficaram bons. No entanto,
O terceiro foi o mais difícil. Muitos dos membros do elenco e da direção não queriam fazer parte disso. Já os que fizeram, nunca se recuperaram totalmente depois do que eles viram. A atmosfera estava tensa durante as filmagens e ninguém nem sequer sorria. Normalmente, entre os takes dos outros episódios, os atores conversam e brincavam entre si. Mas entre os desse episódio, eles iam se sentar ou ficar com os braços cruzados, olhando para o chão, até que chegavam a sua hora de gravar. Até agora, sua voz estava embargada e os lábios superior não conseguia parar de tremer. Ele me deu a fita e me disse para dar o fora, e para não voltar mais ou ele iria chamar a polícia. Eu rapidamente peguei a fita e as minhas coisas, e fui para casa. Quando cheguei em casa, já eram 11. Minha família estava dormindo, e eles haviam deixado um pouco de comida no micro-ondas para mim. Eu não estava com vontade de comer, eu só queria ver a fita. Eu fui para meu quarto e coloquei a fita no meu DVD, VCR Player que ganhei de Natal. Pausei e fechei a porta. Quando voltei, me joguei na cama e apertei play com o controle remoto. Nos primeiros 5 minutos era apenas uma tela preta. Finalmente, a câmera focaliza e você vê a sala de estar da mansão. Tio Phil estava sentado assistindo TV e Carlton estava descendo das escadas. Os dois começaram a falar sobre os planos para a Universidade de Carlton, mas você mal poderia ouvir o que eles estavam dizendo. O volume aumentava e diminuía naquela gravação, e não tinha aquele som de risadas no fundo. Eu nem sabia se o que eles estavam dizendo era para ser engraçado, porque eles tinham as feições mortalmente sérias em seus rostos. Depois de algum tempo, a família inteira estava na sala de estar, exceto pela mãe. O telefone toca e tio Phil atende. Imediatamente ele começa a soluçar. Nesse ponto você finalmente poderia ouvir sobre o que eles estavam falando. Tio Phil então cai no chão, chorando incontrolavelmente e gritando em uma dor agonizante. Os outros sentaram e seus rostos ficaram inexpressivos. Os gritos continuaram por alguns minutos até que Carlton pega o telefone e começa a falar com a pessoa na outra linha. Ele diz apenas "say goodbye". Carlton sai da cena e então você ouve alguma coisa em latim, seguido de um disparo de uma arma. Tio Phil ainda soluçava e gritava, mas o elenco olhava para o local onde Carlton havia saído. Vivian entra em cena com uma espingarda na mão, também chorando e murmurando alguma coisa em latim. O elenco inteiro se separou e correu, menos o tio Phil, que agora parecia ter convulsões. Vivian aponta a arma para a cabeça dele e atira. Ela então persegue Carlton pelas escadas e atira nas suas costas. Ele gritou de dor, mas não estava morto. Hilary conseguiu fugir junto com Will. E então eles correram para a casa dos vizinhos. Eles bateram na porta, mas não houve resposta. Continuaram batendo e tocando a campainha, mas com o mesmo resultado. Checaram a maçaneta e abriram a porta. Entrando e olhando ao redor, a casa não tinha energia ou luz. Eles imediatamente ficaram apavorados, mas ficaram lá e procuraram um telefone. A cena então corta para uma outra um pouco embaçada, onde Vivian amarra Ashley. Ela está chorando, mas é abafada por uma mordaça. Vivian então arrasta Carlton e começa a cantar uma música velha. Ela estava com um sorriso muito estranho e bizarro e com lágrimas caindo de seu rosto. Carlton começou a fazer uma oração, mas Vivian rapidamente apontou a arma e o mandou parar. Ela então virou para Ashley e puxou uma faca, e lentamente andou ao redor, cantando: "Ashley, querida, uma garota tão boazinha, uma garota tão bonitinha, minha garota favorita." Ela levantou a faca e desceu com tudo para o pescoço de Ashley, mas antes que a faca atingisse, a cena ficou preta. Isso foi seguido por uns 10 minutos de aplausos, que se transformam em murmúrios e depois gritos. Os gritos ficaram mais altos e então a cena voltou para Will e Hilary, encontrando os corpos mortos no sofá, e as paredes e o chão todos cobertos em sangue, mas sem sinal de Vivian. Hilary diz para Will que eles têm que sair, mas ele diz não. "Eu quero ficar." Hilary começa a gritar com Will tentando convencê-lo, mas eventualmente desiste e corre para fora da casa. Não havia explicação do porquê de terem voltado para casa. Tudo que você via era Hilary correndo desesperadamente. Novamente a cena fica preta por quase um minuto. O show então termina e os créditos aparecem. No fundo,
Tem uma foto de todos sentados no sofá. Tio Phil com a cabeça estourada. Carton com uma enorme ferida no estômago e os órgãos à mostra. Ashley com a pele arrancada e eu com os membros despedaçados e arrancados. Vivian estava sentada no meio, sorrindo e coberta de sangue. Depois que os créditos acabaram, a foto ficou lá por bons 13 segundos. Eu pulei da cama e apertei ajeitar. O VCR retirou o VHS, mas a fita que estava grudada lá ficou atolada dentro. Cortei a fita com uma tesoura e limpei a bagunça. Comecei a examinar a fita e percebi que ainda havia muito filme do lado esquerdo. Com uma enorme dor no coração, joguei tudo no lixo. Naquela noite, a figura do fim dos créditos assombraram meus sonhos. Exceto que em vez de ver a família Banks sentada no sofá, era a minha própria, comigo no meio, sorrindo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.